Meus prezados irmãos e irmãs, aquela saudação fraterna de paz e alegria e um desejo de bênçãos para cada um, conforme as necessidades. Hoje nós vivemos um problema muito grave chamado diversidade religiosa. Isso aqui no Brasil começou na década de 70, quando o pastor Davi Miranda iniciou os programas televisivos de pregações evangélicas e sugeriu a fundação de novas igrejas, entre aspas, evangélicas. Aquele tempo também estava mais ou menos surgindo os primeiros propósitos da CNBB enquanto instituição, que representasse a igreja e os católicos. Também nós estávamos saindo do Concílio Vaticano II de uma turbulência muito grande, um desentendimento dos seus propósitos, uma desorientação de suas normas, uma não compreensão de suas constituições, ou seja, um processo de ajustamento. Essa que é a verdade. No entanto, os nossos bispos poderiam ter acordado já naquela época para uma catequese de maior fundamento. Os nossos bispos poderiam já, naquela época, se me é possível dizer, nós somos livres para dizer o que nós queremos, ou nós estamos na igreja da Idade Média, que a opinião pessoal levava à fogueira. Absolutamente, nós temos que dizer o que pensamos e podemos, somos livres perante a lei, não é? Então, uma porcentagem muito grande de culpa, se é que a gente pode falar a palavra culpa, do que está acontecendo no Brasil, esses desvios religiosos, pertencem aos nossos bispos. Eles dormiram no ponto e o saqueador veio e pegou as ovelhas. Eu ontem fui para uma determinada paróquia falar para catequistas e na ida eu passei por mais ou menos umas 15 Assembleias de Deus. Chegou a ter 2 na mesma rua. E, como era domingo, estavam com fiéis. E eu fiquei pensando que 80% dos fiéis de cada Assembleia de Deus que eu passei são ex-católicos, que abandonaram a sua fé por 1000 razões, mas que poderiam estar na igreja produzindo os frutos do seu batismo e estavam numa seita fundada em 1911 em Belém do Pará. É a seita de maior expansão dos protestantes, né? A Assembleia de Deus. E tem vários ramos, Assembleia de Deus Montes, Bela Vista, Assembleia de Deus Malafaia, não é? E todas são seitas, nenhuma foi fundada por Jesus, né? Mas lá estão os ex-católicos, muitos dos quais sem nenhum fundamento, sem nenhum conhecimento, iletrados, muitos analfabetos, muitos sem condição de ler um versículo e entendê-lo no contexto em que aconteceu, e por isso o fanatismo, né? Digamos, o sedentarismo religioso e aquela metodologia do que só o que a Escritura diz, sem saber o que a Escritura diz nem o seu contexto. Também com essa luta pela expansão dos direitos da negritude, aumentou o número de praticantes da Umbanda e do Candomblé no Brasil. Nunca se praticou tanto a Umbanda e o Candomblé no Brasil. E com o grave problema de católicos, sacerdotes religiosos serem umbandistas e serem do Candomblé também. O espiritismo, que esteve em alta na década de 90, está decaindo, né? Decaiu muito o espiritismo, não sei se pela morte de algum líder deles, mas as pessoas não estão muito nessa de que na outra vida voltarão como imperatriz da Bélgica. Não dá para aceitar uma coisa dessa. O que nós queremos refletir hoje é que como é que o católico se comporta no meio dessa diversidade religiosa, dessa multiplicidade religiosa. Em primeiro lugar, resguardando e mantendo a sua fé. Não abrindo 1 centímetro. Preciso manter a fé. E só mantém a fé quem sabe o que ela é e como ela funciona. E como ela se justifica. E como ela se aplica e se expõe. Como diz Santo Agostinho, como ela se espraia. Depois a compreensão de que nenhuma dessas religiões tem caráter deísta, a não ser os judeus
e os protestantes, apelidados de evangélicos. As outras religiões, elas são multideístas, né? Plurideístas. Acreditam em divindades inumeráveis, como o hinduísmo, o taoísmo, o budismo, a umbanda, o candomblé. Compreender que não são religiões deístas. Então, se não é uma religião deísta, o que dizem não deve chegar a mim como espanto. É próprio da mangueira produzir manga, do caju produzir caju. Então, eu não posso esperar que a umbanda, o candomblé e o espiritismo produzam Deus. Eles usam o nome de Deus para atrair, para enganar, como um imã, né? Sabe quando você coloca assim uma ratoeira para pegar o rato? Pois essas religiões, umbanda, candomblé, espiritismo, usam o nome de Deus, né? Outro dia Maria Bethânia estava cantando a Virgem de Fátima. Que blasfêmia, né? Que blasfêmia. Uma membra consagrada a orixás cantando a Nossa Senhora, como se fosse uma filha dela, uma fiel cristã. Blasfêmia das blasfêmias. Então, o nosso problema agora fica entre os evangélicos, né? Porque cresce o número das seitas por conta do rendimento financeiro, retorno financeiro. De repente, uma pobre coitada de uma manicure vira pastora, já está com o carro zero. Uma pobre vendedora de limão na feira já está com apartamento, um por andar na Praia de Iracema. Daqui a pouco, um carpinteiro, digamos assim, um pintor de parede, funda a sua igreja, o filho já está estudando nos Estados Unidos, então é um meio de vida. Nós não negamos a seriedade de evangélicos que creem no Evangelho e querem vivê-lo. Seria uma injustiça da minha parte dizer que eles não existem. Mas eles são a minoria. É como se procurasse uma agulha no palheiro à noite, sem lanterna. Mas existem homens sérios, mulheres sérias, jovens sérios evangélicos. Agora, quando a gente toca no tema que nós falamos que a igreja deles não foi fundada por Jesus, ele diz, nem a sua, a nossa foi. O ex-pastor, e agora, considerado profano, considerado herege, Caio Fábio, ele insiste em dizer que a Igreja Católica foi fundada por Constantino, e um homem daquele que nós até então o tínhamos na conta de um erudito, de um estudioso, chegar a falar em programas e entrevistas essa bobagem. Não bastou para ele morrer um filho, Deus vai ter que mandar outro castigo na vida dele para ele abrir os olhos. Constantino deu liberdade à Igreja Católica, através de sua mãe Santa Helena. Se Constantino deu liberdade à Igreja Católica, ela já existia. Como é que você dá liberdade a uma coisa que não existe? Então, uma pessoa de bom senso, de boa vontade, pelo menos de bom caráter, peraí, se essa igreja existe desde o começo da era pós-apostólica, essa igreja é a Igreja de Cristo. Então, depois de Jesus e os apóstolos, não existiu Ellen G. White logo, não existiu Joseph Smith, não existiu a Igreja Presbiteriana, não existiu a Assembleia de Deus. As Testemunhas de Jeová são todas a partir de Martinho Lutero, que queiram ou não é o pai de todos eles. Terceira coisa para o católico viver no meio dessa diversidade, entender o que é o ecumenismo. Uma coisa é diálogo religioso, uma coisa é ecumenismo. O ecumenismo é querer que haja um só rebanho e um só pastor. E o diálogo religioso é esquecer as nossas diferenças e buscar o que nos une. A proverbial sentença de Dom Evaristo Arnes, a Bíblia nos une, a interpretação nos separa. A vivência eclesial, que é algo de fundamental importância. A sua participação em sua paróquia, uma pastoral definida, assumida por sentimento, por vocação, por chamado. Ontem eu falava para os catequistas de uma determinada paróquia e eu dizia, ninguém poderia dizer nos avisos da missa, nós temos vagas para catequistas. É como se disser, nós temos vaga para faxineiro, nós temos vagas para barman, para cozinheiro. Não. Ser catequista é uma vocação, é um chamado de Deus. E ontem nós lemos lá o texto de Marcos 3. Ele chamou os que quis. Então, ser catequista é vocação. Não é porque está faltando pessoa para ensinar, para doutrinar, para evangelizar.
crianças, jovens e adultos não. Então, uma boa participação na paróquia, um bom engajamento paroquial, um bom entendimento com o pároco, um bom entendimento com o bispo e, acima de tudo, um testemunho inequívoco no trabalho, na família em primeiro lugar, na rua que mora, no condomínio, no edifício que mora, uma reputação católica que torne Jesus respeitável em nós, conhecido em nós, traduzido por nossos atos e palavras, nos ajuda a viver na diversidade religiosa. Tenhamos muito cuidado para que, em nome de um falso ecumenismo, não tragamos para casa instrumentos, imagens, símbolos dessas outras crenças, porque elas não têm conceito cristão nem emanam do cristianismo. Ao contrário, algumas têm origem satânica e podem prejudicar você. Pulseirinhas, anéis, brincos, imagenzinhas, né, de Iemanjá, de Pilintra, pequenos, né, símbolos budistas para pendurar na entrada da casa. Isso tudo traz o mal, são refletores do mal, mas também atraentes do mal. E Deus se ausenta da sua casa e da minha, porque Ele é Deus e Deus único. E a sua palavra é única, e a sua palavra está contida na Sagrada Escritura. A Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus está na Bíblia. Então, daqui a pouco nós estamos fazendo a bibliolatria, né? A idolatração de um livro. E só quem pode identificar o que a Sagrada Escritura diz é a Santa Igreja Católica por meio do ministério. Porque quando o Martinho Lutero fundou as suas seitas, ele colocou a livre interpretação. Então, se você lê a Bíblia e interpreta como você quer, você sobe no púlpito, na sua igreja, para dar a sua opinião, mas pregação você não fez. Porque é uma interpretação pessoal. Pregação não. Então o pastor vai lá e ele diz o que ele quer, né? Fala o que ele quer. É a opinião dele. Na Igreja Católica, o sacerdote precisa obedecer à igreja. O magistério da igreja está em linha com as diretrizes. Existe um guia homilético. Existe uma orientação do significado dos evangelhos. Não é ler e entender o que eu quero, não. Não é como uma novela que eu assisto e eu vou vendo o que eu quero ver na novela e determinar o seu final. Não. A palavra de Deus está constituída e a base dessa constituição é a igreja. Esses livres pensadores católicos, eles estão fora da unidade da igreja. Esses livres pensadores, teólogos, catequistas católicos estão fora da comunhão da igreja. São chamados para congressos, para palestras, e aquela história, o mal atrai, né? Satanás nunca vem com uma mentira, ele vem com uma verdade distorcida. Então, de repente, você vai para um curso de catequese, liturgia, Bíblia, e lá o palestrante, o ministrador do curso, é um falsário. É alguém que falsifica o texto bíblico, mal interpretando os concílios, mal interpretando as conferências, mal interpretando o pensamento do Papa Francisco, e ali aquela maioria de católicos, leigos, religiosos sai daquele curso morto e feliz e começa a debandada das maiores devassidões ideológicas nas paróquias. Quando você escutar curso com fulano de tal, procure saber quem é. Vai na internet. Pergunta se alguém que está ligado à arquidiocese, se o arcebispo tem conhecimento. Procura ver se é católico, apostólico, romano. De repente você vai para um curso bíblico ministrado por um budista, por um espírita, por um kardecista. De repente você vai para um curso de espiritualidade, a ministra do curso é uma hindu, uma budista, taoísta, umbandista. De repente você vai para um congresso sobre Deus, sobre espiritualidade, e os pregadores são evangélicos. Como é que você quer ter uma fé sólida se você é um liquidificador batendo dentro todas as religiões juntas e bebendo como uma gororoba teológica tudo junto? Outro dia eu conversava com uma pessoa e ela dizia: eu sou eclética, eu não sou só ecumênica não, eu sou eclética. Então eu dizia para ela: é um direito seu, né? Mas é um estrago por onde você anda. É um estrago os cursos que você ministra.
e ela me tirou do seu WhatsApp, e por isso eu agradeço muito a Deus. Porque Jesus diz, a palavra diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é eclético, é topar tudo que vem, TTT, topa tudo todo o tempo. Uma pessoa aberta, dinâmica, é uma pessoa que, né? Seu fulano não era muito aberto, a mente livre. Não, ele era um escravo do nada, do vazio, da falta de contexto. Dona fulana, ela era muito aberta nas discussões teológicas. Não, ela era uma pessoa indefinida, uma cristã errante, como se dizia o judeu errante. Ela era uma pessoa que não tinha convicção de nada, ela não tinha base em nada. Por isso que ela era aberta, né? E isso vira um elogio, quando na verdade é uma piada. Uma pessoa, ela não pode ser aberta a tudo, ela tem que ter uma cancela, ela tem que ter uma clausura, ela tem que ter uma peneira, ela tem que ter um crivo. Eu posso ir conversar com outras religiões, mas como cristão, católico, apostólico, romano, entrando e saindo. Mas de repente eu estou lendo o livro de um pastor, que maravilha. Daqui a pouco você vai ler o segundo livro dele. Daqui a pouco você vai ler o terceiro. No quarto livro você está batizada lá nas águas da Lagoa da Messejana, porque você abriu portas para o inimigo. Tem pastores que são amigos do catolicismo? Tem. Esse sim, nós podemos conversar, dialogar, não é? É até bom. Mas tem pessoas que são loucas por pastores americanos que falam de otimismo, mente aberta, trabalho neurocientífico, e termina protestante. Hoje eu queria falar sobre essa problemática. Talvez na sua família tenha isso. Na minha família tem pessoas de diversos credos religiosos. Mas eu não posso ceder, me negar, me calar. É causa de tristeza para mim ter parentes que estão em religiões diferentes daquelas que o Senhor iniciou na sua pessoa e secundou na pessoa de Pedro. Cuidado com esse ecletismo religioso, inclusive pregado às vezes pela própria CNBB. Tenha muito cuidado com isso, porque só pode ir para uma reunião de diversidade religiosa quem tem uma boa formação teológica católica, filosofal, teológica, catequética, litúrgica. Não tem problema. É o mesmo que entra, é o mesmo que sai. Mas você ir para um congresso desses que vão discutir diversidade religiosa e multiplicidade de ideologias, e você não tem sua base firmada, você vai ser, me desculpe a expressão, um otário na rede do esperto palestrante que já veio para isso. Muito bem pago, muito respeitado pelas autoridades eclesiásticas, mas um canalha, uma grande canalha. Então você tem que ter cuidado. Chamarem você para um curso em congresso, vá saber quem é que vai ministrar. Se for uma freira, telefone lá para a casa da congregação onde ela mora, pergunte quem ela é. Não é verdade? Não podemos mais deixar de ser enganados. O arcebispo não pode evangelizar sozinho, não pode conduzir tudo sozinho. Precisa de nós. Mas como vamos ajudar se nos falta o necessário e o básico para entender o que está acontecendo, né? Essa hegemonia total, essa bilocação, transversão, essa promiscuidade ideológica, catequética, teológica, bíblica. Eu chamo de promiscuidade porque está virando isso. Uma igreja dentro da igreja, uma liturgia dentro de uma liturgia. Então é preciso ter cuidado com essas deformações e malformações religiosas. Cuidado com essas multiplicidades religiosas. Essa semana eu vi na internet 2 pastores, um homem e uma mulher, soprando um balão e pedindo R$500 para cada balão, porque seria o hálito deles que iria atrair a fé para 2022, e o número mais de 13, 14 mil pessoas. Eu sei que muita gente ficou ali para ver ridicularizado, mas você não tenha dúvida, o grande número que pagou, que mandou Pix para aqueles pastores, para que o hálito deles pudesse trazer bênção para 2022. Meus irmãos, isso é um caso de Polícia Federal. Isso no Código Civil está previsto, estelionato religioso.
Mas o problema é que o juiz é evangélico, o promotor é evangélico, o policial é evangélico, o delegado é evangélico, o advogado é evangélico. Então, quer dizer, é uma corja só. Então ninguém vai poder fazer nada a não ser o testemunho pessoal. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria.